Olá pessoal, fica aí mais uma dica de direito penal e de processo penal para vocês. Se gostarem, não esqueçam de curtir e de seguir o nosso canal. Olá pessoal, boa noite. Vamos fazer uma live breve na qual teceremos uma revisão acerca dos elementos da culpabilidade. Desde o ano passado, estamos publicando paulatinamente um material gráfico com uma breve revisão da teoria do crime e, em conjunto, fazemos uma live a fim de dar algum aprofundamento a essas temáticas e também possibilitar o entendimento para alguém que, porventura, não esteja revisando o tema, mas tendo contato com ele pela primeira vez. Então, como eu dizia, analisaremos hoje os elementos da culpabilidade. A culpabilidade é uma característica que incide sobre o agente que eventualmente pratica um fato típico e ilícito. E eu dizia nos nossos encontros iniciais que o crime, de acordo com o seu conceito analítico, é subdividido em fato típico, antijurídico, praticado por um agente culpável. Isso pode ser sintetizado através da fórmula tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Eu também lhes explicava que tipicidade é uma eventual característica do fato típico. A ilicitude também, essa terminologia se refere, portanto, a uma característica. E a culpabilidade, por sua vez, é uma característica do agente, uma caracterização que surge de um juízo de reprovação. Os elementos desse juízo de reprovação são subdivididos da seguinte forma: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Esses elementos são construídos a partir de uma visão atual da culpabilidade. Nós não estamos nos debruçando sobre as teorias que, no passado, construíam o conceito de culpabilidade. Fizemos isso, a construção dessas teorias, em outros momentos adequados. Vamos partir, então, de uma visão do que é a culpabilidade no contexto atual. A imputabilidade, o primeiro dos elementos da culpabilidade de que devemos tratar, não é definida de forma expressa e direta por nosso Código Penal. O Código Penal cuida das hipóteses de inimputabilidade, ou seja, das hipóteses em que o sujeito é considerado inimputável. O inimputável é um sujeito sobre o qual não pode recair o juízo de reprovação que consubstancia a culpabilidade. Os inimputáveis serão os menores de 18 anos, que não praticam crime, podem eventualmente praticar atos infracionais que são definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente como os fatos típicos e antijurídicos, assim definidos na legislação penal ou contravencional, ou seja, fatos que se enquadram em normas que criminalizam comportamentos ou que tornam um determinado comportamento uma contravenção penal. E fatos que, além de típicos sob esse viés, essa visão da legislação penal e contravencional, que são considerados antijurídicos, ou seja, que não foram praticados sob o pálio de quaisquer das excludentes de ilicitude de que tratamos, inclusive, em encontros passados. Os inimputáveis ainda são aqueles que, por doença ou deficiência mental, não conseguem entender o caráter ilícito do comportamento por eles praticado ou agir de acordo com esse entendimento.
Para a definição de inimputabilidade com fundamento na idade do agente, o Código Penal adotou o modelo biológico. É dizer, basta a aferição da condição biológica da pessoa para que se afirme a inimputabilidade. Por outro lado, a inimputabilidade decorrente de doença ou deficiência mental é construída a partir do modelo biopsicológico. Ou seja, para a aferição, a averiguação de eventual inimputabilidade, é necessário não apenas examinar a existência da doença ou deficiência mental, ou seja, o aspecto biológico, como também a interferência dessa doença ou deficiência no momento da prática do comportamento delitivo. Análise psicológica. Daí, portanto, se dizer que a inimputabilidade derivada de doença ou deficiência mental é aferida através do modelo biopsicológico. A partir da definição do que é a inimputabilidade pelo Código Penal, é possível chegar ao conceito da imputabilidade. E aí, repito, o elemento da culpabilidade é a imputabilidade, a capacidade de imputar ao agente a prática de um delito, se pensarmos numa dimensão etimológica. É a imputabilidade que é elemento da culpabilidade. A inimputabilidade, esse IN, que é um prefixo de negação, afasta a imputabilidade e, portanto, afasta também a culpabilidade. A partir, reiterando, do conceito de inimputabilidade que é possível extrair do Código Penal, chegamos ao conceito da imputabilidade, a outra face da moeda, que é a capacidade de entendimento do caráter ilícito do comportamento e de ação de acordo com este entendimento. O segundo elemento da culpabilidade é a potencial consciência da ilicitude. A potencial consciência da ilicitude, a capacidade de o agente ter ciência da ilicitude de seu comportamento, que é aferida a partir do chamado homem médio. De acordo com o que se entende majoritariamente, a potencial consciência da ilicitude é aferida, portanto, sob o viés de um ser humano mediano, que não detenha um treinamento ou conhecimento específico, avaliando se um indivíduo com essas características poderia ter consciência da ilicitude de seu comportamento. É um juízo, portanto, de razoabilidade. É feita uma análise acerca da capacidade da pessoa entender a ilicitude de seu comportamento por um juízo de razoabilidade. Ora, uma pessoa normal naquelas circunstâncias, uma pessoa comum, mediana, compreenderia a ilicitude de seu comportamento se, a partir desse juízo de abstração, de análise, de razoabilidade, é possível afirmar que um indivíduo mediano teria o conhecimento acerca da ilicitude de seu comportamento, é possível afirmar a presença da potencial consciência de ilicitude. Vale salientar que nos sistemas clássicos, nas construções teóricas anteriores às que se tem hoje, adotadas majoritariamente, a consciência da ilicitude era um dos elementos do dolo, quando o dolo ainda era examinado no campo da culpabilidade. A partir da teoria finalista, uma teoria de que falamos anteriormente, sobretudo quando tratamos do fato típico, a teoria finalista
propõe a migração do elemento subjetivo, então o elemento subjetivo da culpabilidade, para a tipicidade, que passa então, portanto, a ser o elemento subjetivo do tipo. A teoria finalista que propõe essa migração faz com que o dolo perca este elemento da consciência da ilicitude. O dolo passa a ser, então, o chamado dolo natural, integrado tão somente por consciência e vontade. Falamos disso em um dos nossos vídeos anteriores que estão à disposição aí para vocês, sobretudo o vídeo sobre teorias da conduta e a partir dali o vídeo sobre elemento subjetivo do tipo. Então hoje, com essa migração do dolo para a estrutura do fato típico, a consciência da ilicitude passou a ser um elemento autônomo da culpabilidade. A culpabilidade passa a ter a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude. O terceiro elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. Melhor até para a compreensão é exigibilidade de um comportamento diferente, distinto. Ou seja, o Estado pode razoavelmente exigir daquele agente um comportamento diferente do comportamento que ele efetivamente empreendeu. E por que existe um elemento assim definido? Exigibilidade de conduta diversa. Eu estou frisando, marcando bem essas palavras, porque é muito comum que as pessoas confundam isso ou falem esta fórmula na negativa, inexigibilidade de conduta diversa, que na verdade, quando incide, afasta a culpabilidade, exclui a culpabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa, repito, afasta a culpabilidade. O elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. E não, como muitas vezes, por erro material, alguns confundem, exigibilidade de conduta adversa. Repetindo, exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, o Estado juiz, o detentor da potestade, o Estado que tem o poder de punir, pode razoavelmente exigir do agente um comportamento diferente daquele que ele efetivamente empreendeu. E por que isso se insere na estrutura da culpabilidade? A culpabilidade, sobretudo, a partir de teorias neocantistas, passou a agregar uma dimensão normativa. Passou a agregar uma visão de que o fato criminoso, o fato delitivo, não pode prescindir de um juízo de reprovação do direito. Na verdade, ele é essencialmente a representação de algo reprovado pelo direito. E o direito, e isso advém, pessoal, da teoria geral do direito, não pode fazer exigências absurdas. O direito não pode fazer exigências desarrazoadas. É por isso que surge como último elemento da reprovação que pode eventualmente recair sobre o agente que pratica um injusto, ou seja, pratica um fato típico e antijurídico, o último desses elementos é a exigibilidade de conduta diversa. O juiz deve examinar se era razoável exigir do agente um comportamento diferente. Naquelas circunstâncias, de fato, alguém poderia agir de forma distinta. Vejam que há determinadas situações que claramente consubstanciam hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, o direito não pode exigir que a pessoa haja de uma forma diferente, mas
A importância dessas situações é tamanha que elas passam a integrar as chamadas excludentes de ilicitude. O que é a legítima defesa, se não uma hipótese gritante de uma situação na qual o Estado não pode exigir um comportamento diferente do agente? Então, há situações de tão relevantes que, em razão do seu tratamento científico pela doutrina, passaram a integrar chamadas excludentes de ilicitude, mas elas não exaurem as situações nas quais não é possível exigir de um indivíduo um comportamento diferente. Nós falaremos na próxima postagem e live sobre as dirimentes, ou seja, sobre aquelas normas que podem ensejar a exculpação do agente, a exclusão da culpabilidade. As dirimentes que também são chamadas de exculpantes. E nessa situação, nessa etapa de nossa revisão, ficará mais fácil compreender o que é a exigibilidade de conduta diversa, porque serão expostas situações que consubstanciam a chamada inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, situações nas quais o Estado reconheceu que não poderia exigir do agente um comportamento diferente daquele efetivamente empreendido. Então, pessoal, essa é a nossa breve revisão sobre culpabilidade. Teremos novas postagens nas semanas subsequentes. Agradeço a presença de todos e todas e a atenção e desejo aí muita sorte, muita força, muita fé nos estudos. Até mais!